A Sim. nutrição muda vidas, a nutrição infantil muda vidas e dentro da escola muda vida. Se a gente parar para pensar, a criança hoje vive muito mais dentro de uma escola do que Sim. dentro de casa muitas vezes. E às vezes dentro de casa não tem a presença dos pais ali presente, às vezes é uma cuidadora, uma babá, Sim, tal. são vários Então, contextos. a educação inicial vem dentro de casa, mas a escola educa mesmo, né? Uhum. Ensina aquela criança. É educação financeira, importante para a vida. Sim. E tem nas escolas. E a educação nutricional, ó, aquela criança não vai passar o resto da vida dela comendo? Sim. Olá, eu sou a Beatriz Aboalho, sou nutricionista, coordenadora do curso de Nutrição Materno-Infantil da Isaacs. Nós estamos iniciando um quadro com especialistas de diversas áreas, mostrando inúmeras possibilidades que você, nutricionista, pode se inserir no mercado de trabalho. E nós estamos iniciando aí essa jornada com a professora Rafaela Sampaio, ela é nutricionista e pedagoga e especialista em materno e infantil e atua também na área escolar. Então, nosso tema principal de hoje é a área escolar, né? Um universo aí super gostoso de trabalhar, eu acredito. Eu, particularmente, não tenho experiência nessa área, mas, assim, eu sempre falo que nutrição infantil ou você gosta ou você não gosta. Verdade. Não tem o meio termo. Sim. E as pessoas, quando ela entra nessa área, ela entra porque ela se apaixona por isso, né? É emocionante você trabalhar com criança, independente da área que você tá, ou na escola, ou em ambulatório, ou em hospital. Acho que cada nutricionista ali, ela faz o seu melhor para ajudar a recuperar a saúde, ou não recuperar, ou também trabalhar, né, com hábitos, estilos de vida, enfim. Então, é um universo muito gostoso e muito desafiador ao mesmo tempo, Sim. né? Então, como que você iniciou nessa área de nutrição materno-infantil? Você sempre gostou, desde a faculdade, era uma coisa que já mexeu com o seu coração, ou ao longo da sua jornada, assim, profissional, aconteceu alguma coisa que virou essa chave? Como é que foi? Conta pra gente. Primeiro eu quero agradecer o convite. Fico muito feliz, gosto muito de falar da nutrição, principalmente da nutrição infantil e principalmente da minha área, que eu sou apaixonada, que é da área escolar. A nutrição materno-infantil entrou na minha vida por acaso, por incrível que pareça. Eu me formei em 2012, né, já tenho aí 10 anos de formação. Sou de Fortaleza, então me formei lá. E eu nunca, na época, eu não tinha essa vontade de trabalhar com criança. Eu queria trabalhar na área de clínica, que normalmente é o que Geralmente é o que todo mundo, quando tá na faculdade, é o que a gente quer só fazer, clínica. E aí, me formei em 2013, eu já comecei a atuar na área clínica e estava procurando uma pós-graduação. Eu queria estudar, me especializar em algo e procurando, na época, encontrei 3 pós-graduações, que uma foi em estética, a outra em esportiva e materno-infantil. Na época, não tinha, em Fortaleza, até então, nenhuma pós-graduação em materno-infantil. Então, existiam inúmeros nutricionistas que trabalhavam na clínica atendendo só Esse crianças, público. gestantes, mas que não tinham uma pós-graduação até por falta de oportunidade, né? Sim. E tinha essas 3 abrindo ali naquele momento que eu estava atrás. Esportiva nunca tive identidade, né? Não. Estética também não, porque acredito que a estética você tem que também amar muito uma área, né? E tinha materno-infantil. Nunca foi a minha opção, mas eu falei, vou tentar, né? E eu lembro que era um curso onde todo mundo estava querendo muito, essas meninas que já trabalhavam na área. É uma área que você precisa ser apaixonada, né? E realmente dentro da pós, todas eram apaixonadas, menos eu. E aí, naquele dia, era uma pós de umas 35, era presencial, né? Tinha umas 35 meninas, só mulheres na pós. Todo mundo com o olho brilhando na Na aula. frente e eu aqui atrás, né? E aí todo mundo se apresentando e tal. E na minha vez eu fui bem sincera. Eu falei que eu estava ali para tentar. Sim. E eu agradeço muito por aquela oportunidade que eu tive, né? De tentar, porque foi ali onde eu vi que realmente era muito bom. E eu fui me apaixonando pela área ali dentro, né? Então, foi 1 ano e meio de pós-graduação. Você trabalhava na área junto ou Então, você foi eu ainda só atendi adulta, a questão de reeducação alimentar, alimentação saudável em si, né? E aí, quando eu comecei na pós-graduação, eu comecei a abrir minha cabeça para atender a área infantil e de materno também, a questão de gestantes, né? E comecei a ter público dentro da área, sendo que eu sou uma pessoa muito
prática. Eu não sou da teoria, eu sou prática. Então, eu gosto de fazer, né? Então, eu comecei a produzir projetos dentro do consultório, que voltava muito a essa parte de educação alimentar e nutricional. Você tem que trazer um diferencial, né? Porque dentro de consultório é muito, assim, muito padrão, né? A criança chega com a família, fala dos seus problemas, enfim, as suas queixas, você monta um plano alimentar, ela vai embora para casa. Exato. E para você garantir uma adesão daquele plano alimentar, você precisa trazer para o seu cliente, para aquela família, para aquela criança, alguma coisa diferente para eles conseguirem incluir aquilo que você planejou. Então, a educação alimentar e nutricional, ela se faz muito presente, principalmente nessa área pediátrica, né? Exatamente. Você tem que caminhar junto com a educação, porque senão você não consegue ter adesão aos planos, né? Não é fácil, né? Quando a criança já entra no consultório, ela vê você como um médico, né? Tem muitas crianças que têm receio mesmo daquilo, se fecha, eles não se abrem, até porque quando um pai leva uma criança para um nutricionista, normalmente não é só para cá, eu quero que ele melhore a alimentação. Não, sempre tem alguma patologia ali, uma obesidade, algum transtorno, um exame que deu algo... encaminhado pelo pediatra. Então, a família já chega te entregando o problema. E acusando muitas vezes a criança. Porque ele come isso, porque aquilo, ele não quer comer fruta, ele não quer... E a criança já se sente, né, retraída naquele momento. E você tem que pensar, mas quem é que compra? Né? Qual a autonomia da criança de comprar um salgadinho, de um refrigerante? Quem é que está dando? Quais são os exemplos que aquela criança está tendo? E a criança, ela se espelha muito, né? É muito delicada, então, a consulta, né? E eu comecei a observar que eu conseguiria fazer algo diferente. Então, o meu algo diferente na época, então, eu estou te falando isso em 2013 para 2014. Eu não tinha essa referência nenhuma em educação alimentar e nutricional. Então, eu não tinha nenhuma referência desse nome, sim. Eu só queria brincar com as crianças, trazer algo mais leve para a criança. Então, eu inventei o meu primeiro projeto, que se chamava Nutri Educando. E eu fazia o atendimento da criança no consultório, né? Fazia toda a anamnese, pegava todas as necessidades daquela criança e levava esse meu projeto para o domicílio dela. Certo. Então, a partir do momento que você vai na casa da criança, ela se sente muito mais segura. Você vai hoje a gente fala personal diet. É mais ou menos essa na ideia. Época tinha essa palavra. Já. Não é, né? Mas eu levava algo para casa da criança. Em forma de brincadeiras. Entendi. Então, eu pegava toda a necessidade dela e construía atividades para estar aplicando na residência. Da realidade dele. Então, eram 3 aulas quinzenais. Eu fechava um pacote com a família, né? 3 aulas quinzenais. A primeira e a segunda era a parte teórica, mas com atividades, né? Falo teórica, o que eu tentava buscar e aplicar na criança. E a última era o mini-chefe. Então, a gente fazia na cozinha, levava todo o material e eu cozinhava com as crianças algo... se a criança gosta muito de hambúrguer, a gente produzia um hambúrguer, nuggets, refrigerante. Então, eu mostrava para aquela criança, para aquela família, que dava para era possível, né? Manter aquelas preferências, mas de uma versão mais adequada para a idade. Criança não faz dieta. Sim. Né? Criança, ela faz uma educação alimentar, né? Não é nem uma reeducação, porque ela está se educando ainda, ela está construindo. Ela principalmente se for da primeira infância, né? Aquelas primeiras idades mesmo, 2, 3, 4 anos. Ela está ali construindo o seu paladar, suas escolhas. É um livro em branco que está sendo escrito, né? E acaba que às vezes esse livro não é bem escrito. E aí, quando entra na adolescência e na fase adulta... vai só perpetuando aqueles hábitos que foram construídos na infância, né? Então, a primeira, só para dar um geral aqui, até para quem estiver assistindo, quiser fazer algo do gênero, dá muito certo. É um diferencial, né? Dá para fazer isso. Então, a primeira aula entrava naquele macro e micronutrientes, de forma bem divertida. Eu montei um castelo chamado Mundo dos Alimentos. Cada país... Eu falava castelo para ele ver, tipo o mundo, né? Cada país era tipo o país do carboidrato, proteína, né? E dependendo da idade, a gente vai trabalhando essas palavras. Então, a gente vai adequando, né? E aí, dentro das proteínas, eu falava os aminoácidos. Aí era tipo... E eu buscava os bonecos deles para ser os reis, personagens ali daquele então, teatro. eu montava e brincava com eles. Legal. Aí entrava
os benefícios do país do carboidrato. Vai te dar energia. Energia pra quê? Isso eu tô te falando em 2013, 2014. Eu nem imaginava trabalhar em escola. Foi hoje, uma construção. Foi construção. Então, hoje o que eu faço, assim, começou lá no começo. No começo. E energia para quê? Para você brincar, para você estudar, né? Então, eu pegava os benefícios e ia construindo aquilo. Aí, das vitaminas, trabalhava as vitaminas também. Legal. Então, o primeiro era isso, depois eu entrava nos 10 passos, aí tinha os passos, a gente ia montando os passos, entrava na questão dos fast foods. Que legal. Entrava na parte do açúcar, sal, então, e vai depender de cada criança, da idade, a gente vai adequando. E o último era o Masterchef, né? Sim, para poder colocar as receitinhas na prática. As receitinhas. E era super, e eu amava fazer isso. Legal, que legal. E aí, foi assim que eu entrei na área mesmo, materno-infantil. E terminei a pós-graduação me apaixonando mesmo pela área. Que legal. E assim, hoje a gente vê muito a importância da participação das famílias nesse processo, né? Justamente porque as famílias são espelhos, né? Com certeza. Uma vez eu estava lendo um livro sobre comportamento alimentar e trazia muito essa questão da infância, das formas como a gente pode abordar as crianças, porque tem abordagens diferentes a depender da situação e da realidade de cada família. E isso a gente vai aprendendo e construindo, né? Com muito conhecimento, indo atrás e se lançando mesmo, né? Hoje as pessoas, eu vejo que elas são muito, os nutricionistas de modo geral, são muito inseguros para iniciar em qualquer área, não só na materno-infantil, porque tem medo de se lançar, de arriscar, de fazer alguma coisa nova, fazer diferente. E para você conseguir estar onde você está hoje, você precisou se lançar, fazer alguma coisa diferente, precisou arriscar para poder colher os frutos, né? E caminhar aí na sua jornada profissional. Isso é muito legal. Hoje eu tenho uma consultoria, né? Depois a gente vai chegar até esse ponto aqui, mas eu vou só... Porque tem a ver com o que você está falando. Eu tenho uma consultoria hoje, então eu faço consultoria com nutricionistas que querem fazer a diferença dentro da área escolar, né? Na verdade, é uma consultoria de educação alimentar e nutricional, então pode aplicar em qualquer área. Mas, normalmente, quem me procura são nutris escolares que estão querendo entrar e é difícil mesmo. É difícil. Graças a Deus, as escolas estão abrindo também a cabeça, mas ainda é um desafio, campo... Né? Brasília é legal, mas em outras regiões é um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, e uma das coisas que eu faço com as meninas é que tem oportunidade, espaço para todo mundo. Sim. Imagina, quantas pessoas se formam por semestre? Quantas pessoas se formam? Quantas pessoas já atendem materno-infantil? Exato. Mas se você fizer alguma coisa diferente, pode ter certeza que vai ter público para aquilo que você está fazendo. O espaço tem, mas você precisa ter se capacitar, diferencial. E se capacitando. Né? Então, assim, a pós-graduação para mim foi importante muito porque foi ali que eu abri a minha mente para as diversas áreas que a gente pode atuar. Na época... Infelizmente, a parte da educação alimentar e nutricional, a parte escolar, ainda não era tão presente até na minha pós-graduação. Mas hoje eu vejo que está aumentando muito, né? Inclusive, na nossa pós-graduação, eu estou aqui para isso mesmo, para ensinar e mostrar o quanto é importante e interessante essa área. E dá para aplicar não só em escola, em consultório, dentro de casa, no parque. São atividades lúdicas voltadas para... Você consegue aplicar. Exatamente. E após, assim, porque na faculdade a gente tem um conhecimento muito básico para conseguir atuar, não só com criança, adulto, idoso, em escola, em hospital, enfim. Independente do público, a gente tem um conhecimento básico ali. Mas o que te faz diferente é quando você se especializa numa determinada área. E na pós-graduação, hoje, assim, às vezes você entra, eu gosto de criança, mas não sei exatamente qual área eu quero atuar. E aí, na pós, você tem essa oportunidade de você ver hospital, você vê escola, você vê ambulatório, você trabalha com autista, seletividade alimentar, enfim. Tem várias áreas, gestantes, astentantes, né? Tem todos os perfis, assim, trabalhar com aleitamento materno, que eu particularmente adoro aleitamento materno. Então, cada um vai brilhar para alguma área. E aí, você imagina, dentro da nutrição, a gente já tem várias áreas, né? Uma das áreas que a gente está trabalhando hoje é materno-infantil. E aí, dentro de materno, a gente tem vários nichos para trabalhar. E para cada profissional vai brilhar alguma coisa e é ali que você vai pegar o gancho para você, enfim, ir atrás e trabalhar e se especializar cada vez mais, porque a nutrição, ela está sempre se atualizando. Tem diretriz nova, o Ministério da Saúde está sempre trazendo alguma novidade que a gente tem que aplicar, né? Algum estudo, alguma coisa interessante que a gente vai cada vez mais melhorando o nosso atendimento. Então, estudar, a gente
tem que estar sempre, né, se especializando. A alimentação então, é super importante é um ciclo que não tem fim, né? Não tem fim, assim. Então, se a gente for lá para trás, o tanto que a nutrição hoje já cresceu, graças a Deus, e continua crescendo, na minha época né? mesmo, a parte da educação alimentar e nutricional e das escolas não tinha. Hoje nós estamos aqui para mostrar que tem. Então, é evolução e a gente precisa estar acompanhando essa evolução, especializando e estudando, né? Isso mesmo. E assim, você que está escutando, está vendo a gente, já te convido para curtir, seguir a nossa página, porque a gente vai estar sempre trazendo novidades, cursos que a gente vai estar divulgando. Então, é uma porta aí para o conhecimento também, para ter acesso às informações que qualquer novidade a gente vai estar sempre trazendo para vocês. E também, para quem está assistindo, vai ter um link aqui embaixo com uma data específica para você se matricular, porque a gente está com as inscrições abertas, não é, Rafa? Então, a gente está aí com muita vontade de ensinar, temos muito a trocar, e essa troca de experiência é muito legal, né? A gente, quando está dentro de sala de aula, a gente como professor, a gente ensina, mas a gente aprende muito. É uma troca muito gostosa, assim. E os alunos trazem, trabalhei, tive contato com aluno assim, ou com paciente assim, aconteceu isso, e eles ensinam muito pra gente, né? Então, é muito legal, essa troca dentro de sala de aula é muito legal, né? Então, essa experiência, assim, cresce muito, né? Então, a gente vê essa progressão aí do aluno, e isso é muito legal. Eu, quando comecei na área de materno-infantil, eu falo que a área me escolheu, porque eu também não era uma opção para mim. Eu saí da faculdade sem saber o que fazer, e aí eu selecionei alguns tópicos, assim, eu falei, materno estava no meio, mas não era uma coisa assim que mais brilhava. E aí, quando eu entrei no hospital, na época, eu entrei para cobrir licença maternidade. E aí, a primeira coisa que eu falei, eu espero que essa pessoa que está saindo não seja da área pediátrica. E ela era. Ela trabalhava na maternidade, na pediatria e na UTI neonatal. Eu falei, ok, vamos lá, vamos estudar. E aí, fui atrás do assunto do conhecimento. E hoje, eu sou apaixonada, assim, pela área materno-infantil. E porque eu consigo ver que a área especificamente materno-infantil, a gente transforma vidas. A gente consegue ali, através da alimentação, não só transformar a vida de uma criança, a gente transforma a vida de toda a família. A gente transforma o universo. É um trabalho de formiguinha. Assim. Isso. Que vale muito a pena. Exatamente. Você vê evolução em todas as áreas da materno-infantil, né? Eu falo muito da minha porque... como eu trabalho essa parte da educação alimentar, a gente vê a evolução de uma criança que não quer chegar perto daquele alimento e um certo momento aquela criança está experimentando ali comigo e naturalmente falando, porque é muito leve. Sim. A nutrição materno-infantil precisa ser muito, muito leve em todas as áreas, né? E é leve. E tem como ser leve, né? Tem como ser leve. Se você buscar um profissional que vai te ajudar, um profissional para chamar de seu, um nutricionista para chamar de seu, isso acontece, né? Hoje você está na área escolar, né? Exato. Passou pelo consultório, se apaixonou pela nutrição materno-infantil e hoje você atua mesmo na área escolar, certo? E assim, o que você vê de diferença hoje entre o ambulatório e a área escolar? O que não sei há quanto tempo você está trabalhando nessa área escolar, mas como que foi esse processo aí durante esse período nas escolas? Como eu iniciei falando que eu sou de Fortaleza, né? Então, eu vim para Brasília no finalzinho de 2015 e fechei meu consultório e tal, vim para Brasília. E em 2016 comecei a tentar, né, de novo, recomeçar mesmo o consultório. Tentei 3 consultórios aqui, tentando buscar o mesmo que eu já fazia, e eu percebia que não dava tão certo. Eu percebia que o público de Brasília era um público diferente de Fortaleza, né? A questão aqui é um pouco mais estética, esportiva. E aí, como eu já tinha essa questão das aulas de educação alimentar e nutricional, tinha especialização, eu só precisava de uma oportunidade. Eu só queria uma oportunidade para começar aqui, né? Para mostrar, desenvolver o meu trabalho que eu já tinha, e eu sou muito agitada. Eu sou muito, eu precisava, eu falei, escola. Tipo, eu nunca tinha chegado perto de uma oportunidade de nada, mas eu falei, vou tentar escola. E aqui em Brasília, eu não conhecia muito, não tenho conhecimento, é diferente né, ruas aqui, é totalmente diferente. Eu fui pesquisando por região. Asa Norte, aí eu pesquisava o nome de todas as escolas da Asa Norte, pegava o contato, fiz meu projeto. Eu não queria, eu sabia que a escola tinha nutricionista, eu só queria agregar algo a mais ali dentro, de alguma forma.
E fui enviando meu currículo junto com esse projeto por e-mail para todas as escolas de Brasil. Mas assim... Tem que ir atrás, né? Exato, não cai do céu. Isso, não cai do céu. Não tem que ficar esperando a vaga aparecer, a oportunidade. Pode ser onde for, não cai do céu. E aí eu mandei para inúmeros e-mails e só um me respondeu, que foi a minha primeira escola, né? E aí uma escola me respondeu, estava tendo alguns problemas com o nutricionista dela atual, me chamou para uma reunião. Era uma escola pequena, tinha mais ou menos 50 alunos na época, eu acho, e ali era berçário com a educação infantil, né? Delícia. Mas era o que eu precisava. Para começar. Para começar, eu falei, eu quero. E aí foi aí que eu comecei. Então, assim, na verdade, minha primeira oportunidade mesmo foi no início do ano letivo de 2017. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, eu tô entrando no meu 7º ano. Aí dentro, se encontrou mesmo nessa área, dentro da nutrição. Mas eu entrei cega. Eu não sabia de nada. Eu só precisava daquilo. Daquela oportunidade. E como você falou que apareceu uma oportunidade para você, você foi escolhido na sua área, para mim foi a mesma coisa. Eu entrei pela segunda vez, né? Pela segunda vez eu fui escolhida ali. Eu entrei na escola e comecei a aprender. Aprendendo dia a dia. Não existia curso, pós-graduação. Isso é muito, muito novo. Hoje você já vê, ou faça consultoria, mentorias, tem muito material, né? Você consegue, se quiser, você consegue. Se você quiser a área. Mas na época, não. Então, eu fui mesmo aprendendo na raça. E hoje, o nutricionista dentro das escolas, qual que é a atuação, as responsabilidades? Hoje a gente tem vários programas, legislações, responsabilidades, até do nosso próprio conselho, né? Que traz isso muito esclarecido. Mas hoje, como é que é a sua atuação, a sua rotina? Tá, então assim, só para finalizar essa questão do início das escolas, para mim falar para as meninas que querem ir participar também, que não é tão lindo assim, tão fácil, como toda a área, mas é muito bom. Eu comecei, como eu falei, em uma escola, então era uma vez na semana, que era pequenininha, né? Comecei como RT é responsabilidade técnica. Certo. Então, é um primeiro ponto. Dentro da escola, você pode trabalhar de duas formas. Você pode ser RT, você pode ser responsável, ou você pode só dar a consultoria. Entendi. Né? Quando você é RT, você tem inúmeras responsabilidades, obrigações ali dentro. Então, você faz um contrato, ou você pode ser RT com contrato, ou carteira assinada, né? E vai depender do local onde você está entrando. Então, você fecha um contrato com horas trabalhadas em cima das refeições, tem o CRN tem isso bem esclarecido, funciona, né? E a questão também, os valores, tudo, honorários, aí você pesquisa na federação mesmo, você consegue, né? E tem uma gama de responsabilidades. Então, é uma obrigação sua aquilo. Como você dá consultoria, você vai fazer a consultoria pelo que a escola quer que você faça. Pode ser só o cardápio, pode ser só as aulas, pode ser só uma consultoria, um manual de boas práticas, um POPs da vida, né? Mas avaliação nutricional, faz nas mas escolas. O que eu, Rafaela, aconselho como profissional que é tão suado na vida, né? O seu CRN, seu registro, tente ser RT. De alguma forma, ou se você der consultoria, tente fechar uma parceria, pelo menos estar lá naquela escola uma vez por semana. Porque só assinar um cardápio e entregar é muita responsabilidade. Se qualquer problema der na escola, vão atrás de quem? Da nutricionista que assinou. Os pais pedem para fazer uma reunião com a nutricionista, né? E por incrível que pareça, tem muitas escolas que ainda entram em contato com a pessoa só para assinar o cardápio, enviar por e-mail. Você não sabe nem o nome da criança, você não sabe a criança que tem uma alergia. Nunca nem visitou o local para ver as possibilidades. Até para você elaborar um cardápio, você tem que ter conhecimento do espaço físico, você da não sabe quantidade quem de colaborador. fez, como é que tá aquela cozinha, a higiene, a qualidade, sabe? Então, é maravilhoso quando tudo dá certo, mas quando der errado, bater uma fiscalização, vai atrás de você, né? Quem é que assinou isso aqui? Quem é que fez? Às vezes o manual de boas práticas, só baixa na internet e joga, sabe? Cadê? Mas aqui tem um freezer, mas aqui na cozinha não tem um freezer. Quem é que assinou por então, isso? Assim, como profissional Rafaela, a dica que eu dou é que tente ser presente naquela escola, né? Isso também eu falo muito para as meninas que falam comigo. Muitas meninas meu Instagram, ele é profissional, então muitas meninas entram em contato para tirar dúvidas mesmo. Muitas tá começando. E eu sou muito sincera. Porque eu acho que é necessário vocês, claro. Né?
E aí, as responsabilidades da nutricionista nas escolas. E aí, eu comecei com uma, como eu estava falando, entrei em outra. Depois, em 2018, 2019, já estava em 3 escolas. Então, já trabalhei em 3. E aí, você fazia as visitas semanais nas escolas, toda semana. Dependendo da Era carga 2 horária. em um, 2 dias em um, 2 dias na outra, e um dia numa creche pequena, né? E aí, eu fui, e hoje eu só trabalho em uma escola integralmente. Teve uma escola que me abraçou, e eu trabalho como nutricionista em uma escola integralmente. Ok. Sempre fui RT em todas, responsável. Então, eu vou dar um geral aqui do que a gente precisa como responsável. Ter conhecimento, né, para poder fazer. O manual de boas práticas precisa estar ali, com os POPs precisa estar ali. O cardápio, sim. Básico, Tudo que está dentro de pronto. Sim. Tudo que trabalha dentro de uma cozinha, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Temperatura, amostra de alimentos, todos os planejamento alimentos. De compras também. Planejamento de compras, capacitação das meninas, das cozinheiras, né? É muito importante. Então, aquela questão da qualidade da cozinha, sim. Aí vem caixa d'água, insetos. Tudo relacionado aos caixa de gordura, são obrigatórios. Tudo é obrigação nossa. Do manual. Né? Aí vem a questão da avaliação antropométrica. Eu, na escola atual que eu trabalho, eu faço bimestral. Então, são 4 avaliações por ano de todas as crianças. Sim. Vamos dizer que eu tenho 200 crianças hoje, porque agora na escola tá duplicando, então vai ser muito mais crianças. Então, eu preciso fazer avaliação de 200 crianças ali comigo, né? A escola é do berçário, então é de 4 meses até então 7 anos. Estamos aumentando, vai chegar até 10 anos, né? Então, ali você precisa ter toda esse prontuário, né? Prontuário para fazer a avaliação de um bebê, de 2 anos, uma criança de 7. Tem toda uma questão, um manejo, né? Que você precisa estar ali se atualizando e para fazer. As aulas também é obrigação, não é uma opção. Sim. Né? Então, a educação alimentar e nutricional está dentro das obrigações. Legal. Do nutricionista. Isso é muito interessante. Isso em todas as salas, né? De aula, você tem que fazer algum planejamento. Tem que fazer. E, assim, às vezes as escolas não sabem, acham que é algum plus que a gente está querendo, mas não. Tá lá dentro, né? Assim, reunião de pais. E os pais procuram pelo nutricionista? Procuram, né? Principalmente quando a gente trabalha em escola de primeira infância, é muito pai de primeira viagem. Sim. É o primeiro momento que você está deixando seu filho estar longe dele. Berçária, 4 meses. Você imagina você deixar um bebê de 4 meses que ainda está mamando. Muitos já chegam para mim com a introdução alimentar. Sim. A gente sabe que não é o certo, mas é aquele momento que na escola... Outro ponto importante que eu preciso aqui. Na escola, eu não sou nutricionista da criança. Sim. Eu sou nutricionista da escola. Sim. Então, eu preciso dar para aquelas crianças a qualidade de vida, da alimentação e etc. Naquele momento, né? Na escola. Se chega uma família para mim com a criança de 4 meses, com a introdução alimentar, todos os problemas daquela criança. Eu não vou falar, não, você está errado. De jeito nenhum, eu não sou nutricionista dela. Não sou né? Cada família é uma família. Então, dentro de escola, você começa a ter essa vivência. Isso é muito bom. Você tem que ter esse manejo, né? Qual a diferença? Você perguntou para mim de consultório para escola. Essa é uma grande diferença. Você precisa ter jogo de cintura para trabalhar de uma vez. Sim. Com todo tipo de família, de cultura, de religião, de hábitos. Então, vai chegar todo tipo de família. Vai chegar aquela que não quer açúcar de jeito nenhum e como é que é o tempero. Sai e tem pai. Pode deixar. Vai, 3º filho já, pelo amor de Deus. Sim. O que for, pão, biscoito, não importa. Sabe? Então, dentro da escola, você consegue ter muitas opções ali para ir absorvendo de vida mesmo. Sim. É muito bom, porque você pega e tem que saber lidar. Várias realidades diferentes no mesmo lugar, no mesmo momento, na mesma hora, na mesma turma. Hora do lanche. Na mesma refeição. Eu tenho 20 crianças, cada uma criança tipo, ai meu Deus, e agora? Um alérgico, com intolerância, não gosto dessa fruta, isso aqui, um autista. Sim. Então você tem essa inclusão, né? É bom. Sabe? É uma área boa porque você pega ali um mix muito bom.
Que legal. Né? Como profissional, Sim. é muito bom. Então, essa é uma grande diferença entre as duas áreas, né? Eu vejo hoje que os pais atuam muito mais, né? Eles ficam muito mais preocupados com a alimentação das crianças, né? Isso, assim, às vezes eles leem algumas coisas e assim, tomam aquilo como verdade, que às vezes nem sempre é uma recomendação, e aí eles acabam procurando muito nutricionista. Então, por isso que o nutricionista precisa ter o entendimento daquilo que ele está fazendo, ter propriedade daquilo que ele está fazendo, não só assinar um cardápio, ele tem que saber por que ele está escolhendo aqueles alimentos ali daquele cardápio, tá seguindo as recomendações, porque no momento que o pai vem exigir, perguntar, questionar por que você tá colocando isso no cardápio do meu filho, você tem argumento para conversar com aquela família, né? Então, por isso que é importante sempre estar buscando, né, essa especialização, esse conhecimento e conseguir manejar ali com aquelas várias 200 realidades ali naquela mesma refeição. E além do conhecimento teórico, você precisa ter o conhecimento de cada família. É muito importante você conhecer a criança pelo nome da criança. Isso aí faz toda a diferença. Quando eu faço, assim, todas as áreas. Eu trabalho em escola particular, acho que é um ponto interessante, né? Eu faço no particular. Então, ainda mais os pais querem, quanto mais você for presente, você mostrar isso, você conquista o seu espaço. Você conquista o seu espaço. Legal. Então... Eu lembro uma vez que o único contato que eu tive com a escola foi no estágio, né? Então, eu fazia estágio numa creche, era uma creche pública na época. E aí, eu lembro que tinha uma criança que ela tinha alergia a leite, né? Então, no café da manhã, eles tomavam café da manhã na escola, então o café da manhã dele era diferente dos demais, né? E aí, em vez de tomar o leite de manhã, ele tomava um suco. E ele se achava, porque o lanche dele era diferente dos outros. Ele não se sentia excluído, não, ele saía assim, se achando mesmo com o pratinho dele diferente, que o prato, enfim. Então, a nutricionista, ela teve esse trabalho, esse cuidado com aquela criança, especificamente, que tinha uma condição diferente, de incluir ela no processo, não excluir, né? Sim. Então, esse manejo com cada realidade é uma visão estática que a nutricionista precisa ter para conseguir fazer com que aquele ambiente daquela refeição seja agradável para todas as crianças, né? Com certeza. E assim, dependendo da idade, 2 anos, 3 anos, 2 anos eles ainda não entendem muito a turma em si, mas já é importante você ir conversando. Um amiguinho não pode aqui porque dá barriguinha, mas isso aqui, ou então fazer uma aula experimental com algo que é daquela criança, alergia a leite, então você faz um bolo sem o leite e fala, esse bolo aqui é sem leite, fulano não pode com leite, vamos experimentar a comidinha, sabe? Sim. Então, fazer a introdução mesmo daquela criança no ambiente. Eu nunca tive nenhum problema mais sério com relação a isso da criança ser alérgica, etc. E se sentir, né? excluído, não. Porque é criança, a gente se preocupa mais, mas eles conseguem lidar com aquilo. E crianças, às vezes, nem tá tudo bem. São crianças pequenas. Sim. Às vezes, adolescentes são mais complicados, mas o meu público é muito tranquilo. Eu tenho situações bem delicadas na escola. Já tive, hoje ele já evoluiu. Essa minha criança, ele não é mais, mas eu já tive um alérgico à frutose. Nossa. E a gente só imagina a frutose e fruta. Não. Feijão. Entendeu? Não, tem muita coisa. Ele tinha... Você não tem ideia. É uma lista que parece que não acaba mais, né? De alimentos. Então, assim, era uma família que trazia com a criança o lanche. Ele não almoçava na escola. Lembrando que a escola de educação infantil normalmente é de período integral. Então, são crianças que ficam de 7 a 19. Então, nós oferecemos 4 refeições. Sim. Né? Então, é o lanche, almoço, lanche e jantar. Então, essa criança fazia o lanche e ele levava. Mas, ao mesmo tempo, não era excluído, ele comia com as crianças. Sim. Então, o cuidado que nós tínhamos que ter é gigantesco, porque criança troca, criança dá na boca de outro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso pegar aquela criança e colocar ela separada. De forma nenhuma, sabe? Então, é toda uma conversa e cuidado com aquela criança. Hoje, ele só tá com alergia a leite. Mas ele também, né? Tinha várias alergias. Uma delas era frutose. Foi uma transição então, foi uma transição. Era um problema, sim, nas minhas aulas de educação alimentar e nutricional, porque uma das coisas que eu mais trago é alimentos, né? Sim. E frutas. Sempre, quem nutricionista que não fala de fruta, mas, né? Ele participava das aulas, a mãe orientava direitinho. E quando tinha algo, uma maçã, ela pedia para eu relatar o que ele comeu naquela aula, para ela
fazer o controle, né? Controle em casa, né? E aí eu fazia tudo isso, pegava a agenda, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque ele não vai comer uma maçã toda na minha aula, às vezes ele vai experimentar e dar um pedaço, mas ao mesmo tempo ele tinha que relatar na agenda tudo que foi ofertado e Legal. etc. Isso com relação à fruta, mas receitas com açúcar, etc., ela mandava pra gente o dele direitinho e fazia as receitas com o que ele podia. Sim. Então a gente ia introduzindo aquela criança. Que legal. Então, é muito gostoso, né? É um universo, assim. É difícil, mas a gente vai aprendendo e vai lidando, né? Voltando ao início que a gente conversou, né? Você tem que amar, você tem que se apaixonar para você conseguir trabalhar, porque dificuldades em todas as áreas vão ter. Então, você precisa realmente escolher, definir um nicho, definir um público que você realmente gosta, que brilha. Eu sempre falo, essa área brilha, te emociona. Quando você fala, você enche o peito para falar, é uma coisa que você realmente gosta, você visualiza fazendo aquilo, então tá certo, pode seguir esse caminho, né? Sim. Porque às vezes a gente escolhe por escolher, ou porque todo mundo tá fazendo aquilo, e nem sempre aquilo é o que te preenche, né? Então, a gente trabalha tanto, né? Tantas horas dedicadas ao trabalho na semana, você tem que fazer aquilo que realmente você gosta, que te emociona, que é prazeroso, que você fala, nossa, eu cumpri um papel legal aqui com essa família, enfim, independente do público que você vai trabalhar, não só crianças, né? Então, é uma responsabilidade que nós temos muito importante. Então, você tem que amar simplesmente, né? Aquilo. Pra gente encerrar, assim, se você pudesse escolher em uma palavra, uma frase, uma importância, né, da nutrição escolar assim, na vida das famílias, você consegue definir isso? É difícil, né? Você escolheu uma frase pra gente encerrar, assim, quanto é bonito, assim, a nossa uma atuação. Palavra bem difícil, mas eu posso falar, assim, por que é importante realmente a nutrição escolar. Na verdade, não é nutrição escolar, a nutrição é ser atuante realmente dentro da escola. Sim, porque estar realmente presente, né? Saber o que realmente está acontecendo. A nutrição escolar muda vidas. Sim. A nutrição muda vidas, a nutrição infantil muda vidas e dentro da escola muda vida. Se a gente parar para pensar, a criança hoje vive muito mais dentro de uma escola do que dentro de casa, muitas vezes. E às vezes dentro de casa não tem a presença dos pais ali presente, às vezes é uma cuidadora, uma babá. Sim, tal. São vários contextos. A educação inicial vem dentro de casa, mas a escola educa mesmo, né? Ensina aquela criança. E se a gente parar para pensar, vamos lá, educação financeira, importante para a vida. Sim. E tem nas escolas. É importante, né, ali. E a educação nutricional? Aquela criança não vai passar o resto da vida dela comendo? Sim. Toda pessoa no universo se alimenta de alguma forma. Gente, ninguém vive sem se alimentar. Não vive sem se alimentar. Tinha que ser uma matéria básica, né? Até o ensino médio tinha que ter isso educação alimentar. A gente precisa pensar. Dentro da barriga já tem a nutrição. Já existe a nutrição. Né? Então, é para a vida. E se dentro da escola é onde a criança está aprendendo, educando, conhecendo, evoluindo, a gente precisa estar dentro da escola, muito presente mesmo, a educação alimentar ali dentro, porque é para a vida dela. E dentro de casa, muitas vezes, ela não tem essa oportunidade, né? Os exemplos, às vezes, realmente não são os mais corretos. Sim. Então, na escola, era um momento que tinha que... a janela que você tem para trabalhar ali tinha que ser obrigatória ali dentro. Tem umas escolas hoje que tem esse diferencial, pode ter certeza que é realmente diferencial, que os pais percebem. Eu falo isso pela minha experiência própria. Eu tenho um feedback muito grande nas escolas, na escola hoje, né, que eu atuo, dos pais mesmo que falam comigo. Antes de ontem eu recebi um direct de uma mãe da criança que está de férias, uma criança de 2, 3 anos, vai agora para maternal 2, e ela falou que a criança fica falando, mas mãe, eu não vou comer. Ela fala, não, mas isso aqui é saudável. A criança que começa a ensinar a família, às vezes. Exato. Mas no caso, ela fala, a criança disse que não ia comer, esse relato, né? A mãe dela, mas isso aqui é saudável. Ela, é saudável? então eu quero. E aí, come, e aí fala das minhas aulas, fala, a tia Rafa falou que isso aqui, sabe? E grande a maioria das vezes eles ensinam dentro de casa. Já tem esse retorno de pai, fala, nossa, e receita, o suco do Hulk, o suco do Flash, porque tem várias temáticas, né? Sim. Eu dou aula mesmo, eu tenho grade horária nas escolas, é como se fosse uma aula extra, como se fosse, não, é uma aula extra. Então, existe capoeira,
judô, balé, música e nutrição. Sim. Então, a criança na grade dela tem aula de nutrição. Então, que legal. Ele sabe que aquele dia é a aula com a tia Rafa. Que legal. Né? Então, os pais ficam falando, meu Deus, e agora eu não sei o que fazer, porque ele quer aquela receita, ele só quer, se for desse jeito, ele só quer... É aqui, você transforma a família também, né? Exatamente. Através da criança. Então, assim, é muito importante. Essa questão da educação alimentar e nutricional, se você parar para pensar, se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver a dimensão que tem. A dimensão, porque pro resto da vida a gente vai comer. É na infância que a gente aprende mesmo. É isso. E se você tiver um nutricionista para fazer a diferença na vida daquela criança... Você vai colher aqueles frutos ao longo da vida dela, né? Não só na infância, mas é o que a gente fala de educação mesmo, alimentar e nutricional ao longo da vida, né? Exatamente. Rafa, muito obrigada pela sua presença no nosso primeiro podcast aqui do nosso quadro. Eu, assim, sou apaixonada pela área de nutrição materno-infantil e ver você fala com brilho no olho mesmo, você fala com gosto, com vontade, porque realmente é algo que você se dedica, é algo que você tomou para si, né? Essa importância que você acabou de relatar. Então, muito obrigada e a gente deixa o nosso convite, né? Sim, com certeza. Se você quiser saber mais, aprender mais conosco, nós somos docentes aí do curso de nutrição materno-infantil da Isaacs, então a gente está aí com as vagas abertas, esperando você para te ajudar a se especializar cada vez mais aí. E muito boa noite para vocês e até o próximo podcast. Quer se despedir, Rafa? Sim, agradecer novamente pela oportunidade de chamar as meninas aí, né? Meninos também, sim, obviamente. Claro, chamar os nutricionistas, né? Pra ficar mais seguro, né? Para trabalhar, se sentir mais empoderados. Como eu falei, antes não tinha oportunidade, agora está tendo, então aproveitem a oportunidade, né? Eu tenho muito material bom para dar na pós, para quem estiver participando. Então, assim, venham. Vale a pena, vale né? a pena. Vem com a gente que vale a pena. Com certeza. Muito legal. Então, um beijo para vocês que estão assistindo e até a próxima.